Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. It never gives the inward man a chance to operate. Isto nunca dá uma chance ao homem interior para operar. Now we are a triune being, soul, body, and spirit. Agora somos um ser trino, alma, corpo e espírito. Now, but when the natural mind, the two spiritual forces that works in you, is your mind and your spirit. See? Agora, mas quando a mente natural, as duas forças espirituais operam em você, em sua mente e seu espírito, vem. Now, the natural mind that's highly polished will try to achieve something by his intelligence. See? Agora, a mente natural, que é altamente polida, tentará realizar algo através de sua inteligência. Vem. And when he does that, the very thing when he does that, he throws himself away from the spiritual man that's in him. E quando ele faz aquilo, a própria coisa, quando ele faz aquilo, ele se lança fora do homem espiritual que está nele. And there, what causes the trouble? Right there, see? E aí que está a causa do problema, bem aí, vem. He tries to make it out in himself. Ele tenta fazer isto por si mesmo. As I spoke here not long ago, I believe it's at the tabernacle. Como eu falei aqui, há não muito tempo atrás, eu creio que foi no tabernáculo, That God is so great, he can become so simple. que Deus é tão grande que ele pode se tornar tão simples. Now see, when we get great, we can't be simple. Agora, veja, quando ficamos grandes, não podemos ficar simples. See, we know too much. Bem, nós sabemos muito. And we got to, it's just got to be this way, the way we say it, or it isn't at all, see? E nós temos que, isto tem que ser desta maneira, da maneira que dizemos, ou não é isto de modo algum. Vem. Well, that way we miss God. Bem, desta forma perdemos a Deus. But if a great man could just get greater and greater and keep on getting greater, what would he do? Mas se um homem pudesse apenas, um grande homem pudesse apenas ficar maior e maior e continuasse crescendo, o que ele faria? He'd just become right straight back again to so humble Ele apenas voltaria a ser tão humilde outra vez and so simple that people would walk over the top of him and not know it. e tão simples, até que o povo passaria por cima dele e não o conheceria. See, the great person that's in their midst. Vem, a grande pessoa que está no meio delas, Just the same thing as we do. exatamente a mesma coisa como fazemos. We measure an electron, we split an atom, Nós medimos um elétron, nós partimos um átomo and we send a message to the moon and walk over common grass that we know nothing about. nós enviamos uma mensagem para a Lua e caminhamos sobre a grama comum sobre a qual nada sabemos. That's right. The little flower, no one can explain or can find the life that hides in that little seed down in the earth to bring forth the flower next year. Isto é correto. A florzinha, ninguém pode explicar ou pode encontrar a vida que se esconde naquela sementinha lá embaixo na terra para trazer uma flor no ano seguinte. A common blade of grass. Uma lâmina comum de grama. All the scientists in the world couldn't make one sprig of the grass. Todos os cientistas do mundo não poderiam fazer um broto da grama.
Not one blade. See? nenhuma folha. Vem, You can't do it because it holds life. você não pode fazer isto porque ela contém vida. And therefore, see, E portanto, vem, nós it's been said, fools walk with hobnail shoes where angels fear to trod. foi dito, os tolos andam com calçados de cravos onde os anjos temeriam pisar. And that's really true. We walk over the simple things. Isto é realmente a verdade. Nós passamos por cima das coisas simples. We walk over God. Passamos por cima de Deus. We walk over a orchid looking for a daisy. Passamos sobre uma orquídea procurando por uma margarida. Now that's it. See, walking over the orchid. Agora é isto. Vem, pisamos por cima da orquídea. And if we just simplify ourselves, get down and E se apenas nos simplificássemos, descêssemos, no one could look at even that vine out there. What is it? God. ninguém podia olhar nem mesmo para aquela vinha ali fora. O que é isto? Deus. What is it? It's volcanic ash with a life in it. O que é ela? São as cinzas vulcânicas com a vida em si. Turn, look away. There's a mighty tree standing there. Cottonwood, I believe. Virem e olhem. Há uma imensa árvore ali fora. Álamo, eu creio. What is it? It's volcanic ash with a different kind of life in it. O que é ela? Ela é cinza vulcânica com um tipo diferente de vida em si. This kind of life made a tree. Esse tipo de vida formou a árvore. That kind of life made a vine. See? Aquele tipo de vida formou a videira. Vem. And what are we? Volcanic ash with life in it. E o que somos? Cinzas vulcânicas com vida. What made us what we are? O que nos fez ser o que somos? We would just be no more than that. But God put eternal life in us, and then we become subjects of God. Não seríamos mais do que aquilo, mas Deus colocou a vida eterna em nós. E então nos tornamos seres de Deus. Then we're watching. Então nós estamos observando. Focus the word then to God. Focalize a palavra em Deus. But man never gives the inside man a chance to explain what is right. Mas o homem nunca dá ao homem interior uma chance para explicar o que é correto. Therefore, that's what causes the trouble. Portanto, aquilo é o que causa o problema. Watch, we find if he doesn't do it, then what happens? Observe, encontramos, se ele não faz isto, então o que acontece? We find that his temper, like Cain, got up, see, right quick. Encontramos que o seu temperamento, como Caim, sobe, vem imediatamente. He was jealous. Ele ficou com ciúmes. He didn't like God to offer his, to accept Cain's Abel's sacrifice instead of his. Ele não gostou que Deus aceitasse Caim, ou melhor, o sacrifício de Abel em vez do seu. He wanted to go to, Ele queria ir, he wanted his own sacrifice. He wanted his own way. See? ele queria seu próprio sacrifício, ele queria sua própria maneira. Vem. Instead of coming over to Abel and saying, "Oh, my brother, I am so happy that God has accepted." Ao invés de chegar a Abel e dizer: "Oh, meu irmão, estou tão feliz que Deus tem aceitado." Now we got a way that we know that Jehovah accepts this way because he's proved it by receiving your sacrifice. Agora nós temos uma forma através da qual conhecemos a maneira que Jeová aceita, porque ele provou isto recebendo o seu sacrifício. Wouldn't that have been the thing to be done? Não seria aquela a coisa a ser feita? But instead of that, he got jealous. Mas em vez daquilo ele ficou com ciúmes. Now, don't you see that same thing today in man? See? Agora não vê você aquela mesma coisa hoje nos homens? Vem! It's just his way. See? Esta é apenas a sua maneira, vem? Now, instead of accepting the way that God vindicates to be truth,
Agora, em vez de aceitar a forma que Deus vindica ser a verdade, the way that God himself moves up on the scene and says, this is it. da maneira que Deus ele mesmo entra em cena e diz: é isto. These signs shall follow them that believe. Esses sinais seguirão aqueles que creem. I'll be with you, even in you. A little while and the world won't see me anymore, yet you'll see me. Eu estarei convosco mesmo em vós. Um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. For I'll be with you, even in you. Pois estarei convosco até mesmo em vós. See, the world won't see me, but you will. See, Veja, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Vem. Cain won't see me, but you will, Abel. You see? Caim não me verá, mas você sim. Abel, vê você? Because it's the same thing. Porque é a mesma coisa. And instead of coming and saying, well, wonderful, we see God in the midst of the people working, let's do that. E em vez de chegar e dizer, bem maravilhoso, nós vemos Deus operando no meio do povo, vamos fazer isso. No, sir. Não, senhor. With greed, the same thing, and greed rather, and with jealousy. Com o credo, a mesma coisa, e ganância, ou melhor, e com inveja. The same thing that Cain has, he requires the blood of his brother. A mesma coisa que Caim tinha, ele requer o sangue do seu irmão. He tries to wipe him out of the way. Ele tenta varrê-lo do caminho. Get rid of them. They're nothing but a bunch of holy rollers. They're little, see. Se livrar dele. Eles não são nada a não ser um monte de santos roladores. Eles são pequenos. Vem. You know what I mean. Você sabe o que eu quero dizer. That's what starts the trouble. É isto que dá começo ao problema. There's where trouble begins. É aí onde o problema começa. That's where the broken vows, that's where broken fellowship separates. É aí onde os votos são rompidos. É aí onde há a separação do companheirismo. That's the thing that breaks up homes. Esta é a coisa que separa os lares. That's the thing that starts the wheel moving towards divorces. Esta é a coisa que começa a mover a roda em direção ao divórcio. That's the very thing that breaks the fellowship. Esta é a própria coisa que rompe o companheirismo. That's the thing that broke the fellowship in Eden. Esta é a coisa que rompeu o companheirismo no Éden. Is because that Eve failed to keep the focus. Foi porque Eva falhou em manter o foco Of her looking on God's word and listen to the reasonings of the enemy. See? ao olhar na palavra de Deus e ouviu ao raciocínio do inimigo. Veja, vem. If she just stayed right with God said so, that settles it. God said so. Se ela apenas tivesse permanecido correta com isto. Deus disse assim e pronto. Deus disse assim. But she didn't want to do that. See? Mas ela não quis fazer aquilo. Vem. She changed the focus of her glass Ela mudou o ajuste de sua lente and began to see instead of being just one way, there become two ways. começou a ver, em vez de um só caminho, ali se abriram dois caminhos. See, she saw, well, now maybe this man could be right. Bem, ela viu. Bem, agora talvez esse homem possa estar certo. Maybe he is right. Talvez ele esteja certo. Now, we know God is right and maybe he's right. This is just more light on what God said. Agora sabemos que Deus é correto e talvez ele esteja certo. Isso é apenas mais luz do que Deus disse. You see there's the same thing happens today, exactly right back to the same spot. Vê você aí? Esta é a mesma coisa que acontece hoje, exatamente de volta ao mesmo ponto. See, you see two ideas. Veja, vem, você vê duas ideias. There's only one. Há apenas uma. There's not no creed, it's a word. Não há nenhum credo. É a palavra. It's God's word, A palavra de Deus. God's purpose, God's plan. O propósito de Deus. O plano de Deus. All other plans are no good. Nenhum outro plano é bom. And Eve did this evil thing, Aquilo. E Eva fez esta coisa maligna. and that's the reason today that
God, in His Word, never permits women to be ministers. E esta é a razão hoje pela qual Deus em sua palavra nunca permite que as mulheres sejam ministras. See, it's just not permitted in the Word. Vem, isso simplesmente não é permitido na palavra. This morning in our home, we were talking and sitting at the breakfast table early. Nesta manhã em nossa casa estávamos conversando e assentados à mesa para um café bem cedo. We wanted to start so we get here on time, get back to the other appointment. So I said, Queríamos começar para que chegássemos aqui a tempo e voltarmos para o outro compromisso. Então eu disse, was talking at the table and was talking about the word come up about angels. estávamos assentados à mesa e estávamos falando sobre a palavra surgiu a respeito de anjos. My little boy Joseph sitting there said something about angels. Meu garotinho José, assentado ali, disse alguma coisa sobre os anjos. And he said, now Daddy, he said, the angels. E ele disse, agora papai, ele disse, os anjos. I said, God is a man, but said that the angels are women. E eu disse, Deus é um homem. Mas disse, os anjos são mulheres. I said, there is no such a thing. See? Eu disse, não existe tal coisa. Vem. He said, well, they got. Ele disse, ora, eles têm. Sarah, my daughter, said, but Daddy said they got skirts on. Said they're women. Sara, minha filha, disse, mas papai, disse, eles usam saias. Disse, eles são mulheres. I said, that's some psychologist drawed that picture. Eu disse, foi algum psicólogo que desenhou aquele quadro. There never did see in the Bible an angel called she. Nunca vi na Bíblia um anjo chamado de ela. It was he. Always he. Not she. É sempre ele. Sempre ele. Ele. Não ela. There's no such a thing as an angel being a woman. There never was in the Bible, and there's not in the Church of the Living God. Não existe tal coisa como um anjo ser uma mulher. Nunca houve na Bíblia e não há na igreja do Deus vivo. There's no such a thing as a messenger woman. Não existe tal coisa como uma mulher mensageira. An angel is a messenger. Um anjo é um mensageiro. So God never permitted, because the Bible says Adam was first formed and then Eve. Então Deus nunca permitiu isto, porque a Bíblia diz, Adão foi primeiro formado e depois Eva. Then Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. See? E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Vem? Therefore she said, Paul said, I suffer not a woman to teach or have any authority. Portanto ela disse, Paulo disse, não permito que a mulher ensine ou tenha alguma autoridade. But to be in silence is also saith the law. Mas que esteja em silêncio, como também diz a lei. Now, in that you see, now like our Pentecostal groups. Agora naquilo, você vê, agora como nossos grupos pentecostais, It's the grassroots of that. isto é a raiz da grama daquilo. See what they do, they get the focus. Well, now here's a woman can preach like a lightning. Vem, o que eles fazem? Eles apanham o foco. Bem, agora aqui está uma mulher que pode pregar como um relâmpago. Well, that's no doubt at all. Absolutely. Bem, não há dúvida de modo algum, absolutamente. I heard some women preachers could preach that man couldn't even stand in their shadow and doing it. Eu ouvi algumas mulheres pregadoras que podiam pregar que os homens não podiam nem mesmo se colocar de pé à sombra dela fazendo aquilo. But that doesn't have one thing to do with what's righteous. Mas aquilo não tem nada a ver com o que é justo. See? Doesn't have one. Vem, não tem. Paul said, if one speaks in tongues and there be no interpreter, then let him hold his peace. Paulo disse, se alguém fala em línguas e não há nenhum intérprete, então que fique calado. He said, I can't hold my peace. Ele disse, eu não posso ficar calado. But the Bible said you can. See? So that's it. See, Mas a Bíblia diz que você pode. Vem, então é isto, vem. it must be done in order, placed in order, Isto deve ser feito em ordem, colocado em ordem, put in its place, and there remain ever in its place. colocado em seu lugar e ali permanecer sempre em seu lugar.
See, there you get out of focus. Veja aí, você sai de foco, That causes hard feelings, greed, and so forth. o que causa os duros sentimentos, mágoa e assim por diante. Instead of focusing ourselves back with the Word, Ao invés de focalizarmos de volta a palavra, we focus ourselves out and see, focalizamos em nós mesmos. E veja, well, let them do what they see. See what they, just the way, bem, deixe-os fazer o que eles veem, como é isto? Da maneira, então, all right. Now we find that it breaks up the fellowship of homes. correto. Agora descobrimos que isto rompe o companheirismo dos lares. It breaks up the fellowship of churches. Isto rompe o companheirismo das igrejas. It breaks up the fellowship of nations. Isto rompe o companheirismo das nações. That same thing. Essa mesma coisa. Nations wants to see their own way. As nações desejam ver seu próprio caminho. Germany wants to see their way alone. A Alemanha deseja ver seu caminho sozinha. Russia wants to see their way alone. A Rússia deseja ver seu caminho sozinha. America wants to see her way alone. See? A América deseja ver seu caminho sozinha. Vem, And then, see, that's it. It's the spirit of the nations. You find it. Wherever you go, you find a national spirit. então isto, veja, é isto. É o espírito das nações. Você encontra isto. Seja o que for que você vá, você encontra um espírito nacional. I went in and they have different ways. Eu fui e eles têm maneiras diferentes. It's so strange. É tão estranho. If I had the time, I'd just like to skip through some of the nations and show you. Se eu tivesse tempo, eu gostaria de passar por algumas nações e lhes mostrar. When you go into Germany, you find a military spirit. Quando você vai à Alemanha, você encontra um espírito militar. Everything's military. Tudo é militar. You have to stand straight, walk straight, cut your corners and everything. It's military. Você tem que se colocar de pé corretamente, andar ereto, reduzir nas esquinas e tudo mais. É militar. You go into France, you find an immoral spirit. Você vai à França, você encontra um espírito imoral. Just women and wine and liquor and stuff like that, see. Só mulheres e vinho e licor e coisas assim, vem? You go into Finland, you find a loyal spirit, kind of like everything is honest. Você vai à Finlândia, você encontra um espírito leal. Parece que tudo é honesto. They must pay off everything. See, it must be done. It's Devemos pagar tudo. Vem, isso deve ser feito. just got to be that way. No matter how hard they have to work, what it costs, it must be that way. Isto simplesmente deve ser desta maneira. Não importa quão duro eles tenham que trabalhar, o que custe, isso deve ser daquela maneira. You come into America, you find a big ha 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 ha. Você vai à América, você encontra um grande ha, 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 ha. That's what it is. Yeah, that's the American spirit. É isto que é. Vem, este é o espírito americano. Somebody tell a dirty joke on the radio and everybody laugh at it. Alguém conta uma piada suja no rádio e todos riem daquilo. Ernie Ford or some of them cracking jokes that they have, everywhere, Arthur Godfrey and that group like that. See, that's American spirit. Ernie Ford ou algum deles contando as piadas que eles têm, você sabe, em todos os lugares. Arthur Godfrey e aquele grupo, assim, vem, esse é o espírito americano. You find it that way. Você o encontra desta forma. And then those spirits get jealous of another spirit. E então aqueles espíritos ficam com inveja de outro espírito. And what do? E o que eles fazem? They cause war. Eles causam guerra. That's right. Now, you see, every nation is controlled by Satan. Isso é correto. Agora veja você, cada nação é controlada por Satanás. The Bible said so. Assim diz a Bíblia. He's a God of the nations. Ele é o Deus das nações. Satan took Jesus up top of the mountain and said, Satanás levou Jesus ao topo de um monte e disse, showed him all the kingdoms is in the world. lhe mostrou todos os reinos que haviam no mundo.
all the kingdoms in a moment of time and said, "These are mine." todos os reinos de uma só vez e disse: estes são meus. I'd do with them anything I want to. He said, "I'll give them over to you if you worship me." Eu faço com eles qualquer coisa que eu quiser. Disse: eu os darei a você se você me adorar. Jesus said, "Get behind me, Satan." Jesus disse: para trás de mim, Satanás. He knew he was going to fall heir to him in the millennium. Ele sabia que ele seria herdeiro delas no milênio. See? So he didn't have to bow down to him. He knew there's going. Vem. Então ele não teve que se inclinar para ele. Ele sabia que ele estava indo. Now when God comes again and makes his kingdom here, see? Agora, quando Deus voltar novamente e fizer seu reino aqui, vem. There will not be any different kinds of spirit. Não haverá nenhum tipo de espírito diferente. A German spirit and a French spirit and a Norwegian spirit. Espírito alemão, espírito francês, espírito norueguês. An American spirit, there won't be that. Espírito americano. Não haverá isto. It'll be one spirit. Amen. The Spirit of God living in every heart. Haverá espírito, amém. Espírito de Deus vivendo em cada coração. That's right. Isso é correto. And there'll be one flag, one nation, one people. E haverá uma bandeira, uma nação, povo. A brotherhood, a fatherhood of God and a brotherhood of man. Sonship. Yes. Uma paternidade, a paternidade de Deus e uma paternidade do homem, filiação, sim. Then we find that because that people do this and cause these great fusses and so forth. Então descobrimos porque as pessoas fazem isto e causam estas grandes agitações e assim por diante. Now, see, as long as Satan controls it, there's going to be wars and troubles and wars. Agora veja, enquanto Satanás controlar isto, haverá guerras e problemas e guerras. Jesus said in St. Matthew 24, said, "You will hear of wars and rumors of wars and wars and wars." Why? Jesus disse em São Mateus 24, disse: ouvireis de guerras e rumores de guerras e guerras e guerras. Por quê? Because the prince of the earth, Satan, the power of the nations. Porque o príncipe da terra, o diabo, o poder das nações. There's a national spirit here, a national spirit here. It's devils. Há espírito nacional aqui e espírito nacional aqui. São diabos. They can't get along with one another. See? Eles não podem viver junto do outro. Vem. Did you ever take a bunch in the Eskimo country up there where we go on dog sleds? Northern Alaska. Você já alguma vez se ajuntou a grupo na região dos Esquimós, lá em cima, onde você passeia nos trenós de cães, norte do Alasca? Way up around in the Northwestern Territory. E lá em cima, ao redor do território noroeste? When the guide there was tying off these dogs called huskies. Quando o guia ali estava testando aqueles cães chamados de huskies. And he tied one here and one out there and one over here. I said, "Why are you doing that for?" E ele amarrava aqui e outro ali e aqui. Eu disse: para que você está fazendo isto? Said, "They're so full of the devil they kill one another." Disse: eles estão tão cheios do diabo que matariam ao outro. See, just kill. That's all they think about. Veja, apenas matam. Isto é tudo a respeito do que eles pensam. Well, that's a devil. You see, he's a killer. The nation just even devils fighting devils. Bem, este é o diabo. Vê você? Ele é um assassino. As nações até mesmo diabos lutando com diabos. See, they just fight one another, but God is all love. See? So they can't do nothing but love one another. Vem, eles apenas lutam com o outro, mas Deus é todo amor. Vem. Então você não pode fazer nada a não ser amar ao outro. So you see, the whole principle base is right back again to them spirits, exactly back to the beginning. Então veja você, todo o princípio baseia diretamente de volta àqueles espíritos, exatamente de volta ao princípio. Genesis is a seed chapter and it produces everything. Then
we have in the earth today. Gênesis é o capítulo semente e ele produz tudo então que temos na terra hoje. Now we have wars and victories, great victories. Agora temos guerras e vitórias, grandes vitórias. One nation will come in and beat down the other and say, "Glory, we got the victory, we beat them up." Aparecerá uma nação e derrotará a outra e dirá: glória, nós temos a vitória, nós os derrotamos. And then the first thing you know, they'll become friends and shake hands and have a trade between one another. E então a primeira coisa que você sabe, eles se tornam amigos e estreitam as mãos e negociam entre si. After a while, another president or another king will come in, or another ruler, or another system. E após algum tempo será outro presidente, ou outro rei aparecerá, ou outro governante, ou outro sistema. First thing you know, here they are, their grandchildren are back with guns, fighting one another again. E a primeira coisa que você sabe, aqui estão eles. Seus netos estão de volta com metralhadoras, lutando um com o outro. Wars and rumors of wars and Guerras e rumores de guerras. E this other and another over the other. Now you'll serve me, you know, I'm the victor and you're the one that's out. este outro olhará para o outro. Agora você me servirá. Você sabe que eu sou o vencedor. E você é aquele que está fora. So forth. You just, E assim por diante. Você apenas... as I once heard a remark, Como ouvi certa vez uma observação. God made man and man made slaves. Deus fez o homem e o homem fez escravos. God didn't make man to rule over one another. Deus não fez o homem para governar sobre o outro. God made man to be brothers. That's right, to be brothers. Deus fez os homens para serem irmãos. Isto é correto, para serem irmãos. Not to rule over one another, no superior race, no superior nation, no superior language. Não para governar um sobre o outro. Nenhuma raça superior, nenhuma nação superior, nenhuma língua superior. We have one language, heavenly. Temos uma língua celestial. Vem, That's right. isso é correto. We have one brotherhood. That's man, no matter who he is. Nós temos uma irmandade. Esse é o homem. Não importa quem ele seja. Why should we fight and kill one another? But they do it. Por que devemos lutar e matar um ao outro? Mas eles fazem isto. And sometimes a good nation or a nation that's got a system in it is trying to do right and fighting for its rights. Então, às vezes, uma boa nação, ou uma nação que tem um sistema em si, está tentando fazer o que é correto e lutando pelos seus direitos. And the evil nation will come in over it. E uma nação maligna virá sobre ela. And then here they'll take over this nation and become that. Então aqui eles vencerão e esta nação se tornará aquilo. And then back and forth, just changing back and forth. E então, de um lado para o outro, apenas mudando de um lado para o outro. The nations has had many great national victories that they've tried. As nações têm tido muitas grandes vitórias nacionais que eles tentaram. As they have tried to fight for their liberties and what they hold for their own. Como eles têm tentado lutar pela sua liberdade e o que eles seguram para si mesmos. And they have what? E eles têm o quê? As long as Satan controls them, they're going to continue to fight. Enquanto Satanás os estiver controlando, eles continuarão a lutar. But they have won many great victories. Mas eles têm vencido muitas grandes vitórias. We could go back from the very beginning and show where nation has ruled over nation and the celebration of great victories and so forth. Poderíamos voltar do próprio princípio e mostrar onde nação tem governado sobre nação e a celebração de grandes vitórias e assim por diante. Like in the First World War, when we had the First World War. Como na Primeira Guerra Mundial, quando tivemos a Primeira Guerra Mundial.
when many of the nations come together and met on the grounds in Germany and Quando muitas nações se juntaram e se reuniram em terra na Alemanha, where Belgium and different ones of the nations is fighting under the different flags, was called World War I. e onde a Bélgica e outras nações diferentes estavam lutando sobre bandeiras diferentes, foi chamada de Primeira Guerra Mundial. Now, there's two brethren sitting here, or three, maybe four of you, that can remember that. Agora, tem dois irmãos assentados aqui, ou três, talvez, quatro de vocês que podem lembrar daquilo. I can remember it. I'm 54, Eu posso me lembrar dela, estou com 54. and I remember as a little boy, about 8 or 9 years old, 1914. E eu, como um garotinho, me recordo com cerca de 8 ou 9 anos de idade, em 1914. Let's see, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vejamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I was 5 years old when it broke out. Eu estava com 5 anos de idade quando ela estourou. I remember when they said there's going to be war, and my daddy's about 22, and they had to send him to war. Eu recordo quando eles disseram que haveria uma guerra. E meu pai tinha cerca de 22 e eles tiveram que mandá-lo para a guerra. Oh, I couldn't think of that, sending my daddy to war. Oh, eu não podia pensar naquilo. Mandando meu pai para a guerra. He'd come up the road, he's on a spring wagon. Ele subia pelo caminho. Ele estava em um carroção de molas. And he went down to the store, which is several miles below us, and he had a sack of beans on there. E tinha ele descia até o armazém que ficava várias milhas abaixo de nós, e ele tinha um saco de feijões ali, And so I picked up the beans. I thought, if them come, starts any war, I hit them with this sack of beans if they come. See? E eu disse, eu apanhei os feijões. Eu pensei, se eles vierem e começarem qualquer guerra, eu acertarei com este saco de feijão. Se eles vierem. Vem! Now, there was just the thought of war, my daddy having to go to war. Agora eles eram apenas o pensamento de guerra. Meu pai tendo que ir para a guerra. Well, the trumpets sounded and the buy your bonds and so forth. Bem, a corneta tocava e o compre os seus bônus e assim por diante. As we all remember, we'll go over and have this world war and we'll settle it. E como todos nós lembramos disto, nós iremos e teremos esta guerra mundial e acabaremos com isto. And then they organize what they call the League of Nations. E então eles organizarão o que eles chamam de Liga das Nações. And then there's going to be a peace, eternal peace, that's all. Então haverá uma paz eterna, isto é tudo, No more wars. não mais guerra. In a merely little 20 years, we were right back in her again, just as hot as ever, and another world war. See? Em uns 20 anos apenas estaremos bem ali de volta novamente, simplesmente tão quente como nunca em outra guerra mundial. Vem? Wars, why? Guerras. Por quê? It's greed, jealousy. Ganância, inveja. See? As soon as Kaiser Wilhelm left Germany, then some fella come in the name of Adolf Hitler, an Austrian. Vem, tão logo que Kaiser Wilhelm deixou a Alemanha, então certo sujeito chamado Adolfo Hitler apareceu, um austríaco, Got those people's minds all scattered up, e deixou a mente daquelas pessoas todas dispersas. which is demon inspired, that they could whip the world, and there you are, see? Qual foi inspirado pelo demônio, que eles podiam derrotar o mundo. E ali está você. Vem. It's devil against devil again, you see, like that? É o diabo contra diabo novamente. Vê você assim. And the innocent subjects of those nations that just lead one another to war, to war, to war. E as pessoas inocentes daquelas nações que eles simplesmente guiaram uns aos outros para a guerra, para a guerra, para a guerra. And it's just been that way all along. E sempre tem sido assim. Now,
Now we find out, then the next thing you know, another war come up. Agora descobrimos então a primeira coisa que você sabe: outra guerra se aproxima. Now again, the whole world went to war again with better instruments. Agora novamente o mundo todo irá para a guerra novamente com melhores instrumentos, And better planes and bigger bombs, and they fought and bled. melhores aviões e bombas maiores, e eles lutam e derramam sangue And died and starved and frozen. e morrem e passam fome e frio Everything else, war, war, war. e tudo mais. Guerra, guerra, guerra. Then there come a day what we call the V-Day. Então haverá um dia que chamamos dia V. There's where I draw this text from, that V-Day, Victory Day. Foi daí onde eu extraí este tema, aquele dia V, dia da vitória. That was the day that they took the victory. Aquele foi o dia que eles tomaram a vitória. And where the armies took the victory over other armies, V-Day. E onde os exércitos tomaram a vitória sobre todos os outros exércitos, dia V. Now, there was a D-Day, and then there was a V-Day. Agora, houve um dia D, e então um dia V. The D-Day is when they went in to fight. O dia D é quando eles foram lutar. The V-Day is when a peace was signed. O dia V é quando a paz foi assinada. When Germany and the rest of their allied nations and all surrendered to the other nations. Quando a Alemanha e o restante, eles aliaram todas as nações e se renderam a outras nações. And what did we do? E o que fizemos nós? At V-Day, we sang songs, we screamed, No dia V cantamos hinos, nós gritamos, we threw our hats in the air, we shot the guns in the air, nós jogamos nossos chapéus para cima, nós demos tiros para cima, we cried, we blowed whistles, nós choramos, nós sopramos os apitos, we beat drums, nós tocamos tambores, we played music, nós tocamos música, we beat one another on the back. nós batemos nas costas uns dos outros. What was it? It was a victory. O que foi isto? Isto foi uma vitória. Oh, we had the victory. Oh, tivemos a vitória. While we felt we have won, we have won. Como estes, ora, nós sentimos, vencemos, vencemos. The flags went up and the trumpets sounded, and oh, what a time we had. Victory, 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 we won. As bandeiras subiram e as trombetas soaram e oh, que tempo tivemos. Vitória, vitória, vitória. Nós ganhamos. And it was a great thing. Isto foi uma grande coisa. It brought peace to the Christian nations, the so-called. Isso trouxe paz para as nações cristãs assim chamadas. And we had a little time of breathing. E tivemos um tempinho de alívio. Some of the boys that was living come back home and so forth. Alguns dos rapazes que estavam partindo para casa e assim por diante. But many great them days has been, many of them in great wars. Mas muitos grandes, aqueles dias foram, muitos deles em grandes guerras. But you know, all along where there has been that kind of a battle fought, there has also been God's believing people has had many great V-days too. Mas você sabe, por todo o caminho por onde tem havido aquele tipo de batalha, tem havido também pessoas que creem em Deus, que têm tido muitos dias V também. Oh yes, there's been on both sides. Oh sim, tem havido dos dois lados. Where the glass is focused and went to the natural side with V-days. Onde a lente tem focalizado e ido para o lado natural com dias V. Also where it focuses into the Word and the Scripture, it brings another V-day sometime. Também onde isto focaliza na palavra, na escritura, isso traz às vezes outro dia V. We've had many of them, great battles,
against our enemy. Tivemos muitos deles, grandes batalhas contra nosso inimigo. And God has had great men out here that's standing at the front, E Deus tem tido grandes homens aqui, de pé na frente, who's been able to capture by the Spirit of God the thoughts of the people que têm sido capazes de capturar através do Espírito de Deus os pensamentos das pessoas and throw it into the kingdom of God down there and come out victorious. e lançar isto no reino de Deus lá embaixo e sair vitorioso. We fight it every day. Lutamos com isto todo dia. Every Christian fights a battle every day. Cada cristão luta uma batalha todo dia. We're in a warfare right now, Estamos em combate neste momento. going on constantly within us between right and wrong. Acontece constantemente dentro de nós, entre o certo e o errado. Shall we receive it? Devemos receber isto. What shall we do? O que devemos fazer? Shall we bow to the world? Devemos nos inclinar para o mundo. Shall we give up this thought that we got? Devemos entregar este pensamento que temos. And if we sit, focus it, E se vemos isto, focalizamos isto, take it from Genesis to Revelation. levamos isto de Gênesis a Apocalipse. She's thus saith the Lord each time right down through there. Ela é assim, diz o Senhor cada vez, bem através dali. We can't give it up. We can't compromise with the rest of them. We just can't do it. We've got to stay here, that's all. Não podemos entregar, temos que permanecer aqui. Isto é tudo. No matter how great the enemy is, Não importa quão grande o inimigo seja, how much machinery he's got against us, que tanto de maquinaria ele tem contra nós, how many organizations, how many of this, that, there. e quantas organizações, e quanto isto, daquilo ou daquilo outro. Yet we have pulled this focus of God's Word till we find that there's one thing, and that's the blood of Jesus Christ. Nós ainda temos ajustado este foco da palavra de Deus até descobrirmos que há uma coisa, e esta é o sangue de Jesus Cristo. And He's the same yesterday, today, and forever. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Therefore, don't make any what anybody else says. Portanto, não faz nenhuma diferença o que os outros dizem. To say the days of miracles is past, there's no such a thing as divine healing. Eles dizem, os dias dos milagres já passaram. Não existe tal coisa como a cura divina. There's no baptism of the Holy Ghost. Não há nenhum batismo do Espírito Santo. The baptism in the name of Jesus Christ, that was for the disciples only. E o batismo no nome de Jesus Cristo, aquilo foi somente para os discípulos. And all these things, they try to focus off of it. E todas essas coisas, eles tentam focalizar fora disto. Still, it focuses right back to the Word, and nobody can say it's not there. That's right. Isto continua focalizando diretamente para a palavra. E ninguém pode dizer que não está ali. Isto é correto. So we're in a warfare. Então estamos em um combate. And God's heroes has always had warfare. E os heróis de Deus sempre tiveram combates. And you little church, remember back here, you're a part of that unit. E você, igrejinha, recorde aqui atrás. Você é uma parte daquela unidade. You're an outpost back here. Você é um posto de destacamento aqui atrás. You know what an outpost is? You should by being some of it right here by you. Agora você sabe o que um posto de destacamento é. Você deve saber por ter alguns deles bem aqui ao seu lado. So you're an outpost back here to a place Então você é um posto de destacamento ali atrás em um lugar to keep up the banners, to do what's right, para sustentar as bandeiras, para fazer o que é correto, to still claim Jesus Christ is the only hope of the world. para continuar clamando que Jesus Cristo é a única esperança do mundo. Not the Methodist Church, Não a igreja metodista, the Baptist Church, a igreja batista, the Presbyterian idea, a ideia presbiteriana, Catholic or Jewish or whatever it might be, race, clan or color. católica ou judaica, seja o que for, raça, clã ou cor. That's not it. It's Jesus Christ.
see? Não é isto, é Jesus Cristo. Vem, He is the one. é Ele. He's our victor. Ele é nosso vencedor. He is the one. He's the chief captain of the move. É Ele é o capitão-chefe do movimento. This is His orders. E estas são suas ordens. We got to carry out orders. Temos que executar ordens. How could you ever, some of you boys served in the war. Como você poderia, alguns de vocês, rapazes, que serviram na guerra, How could you ever, the captain give an order and you turn around and do something backwards? como poderia você alguma vez, o capitão dá uma ordem e você vira e faz algo contrário? Why, you mess the whole army up. That's right. Ora, você bagunça todo o exército. Isto é correto. You throw it into a riot. Ele te colocará em uma grande confusão. You got to carry out the orders. Você tem que executar as ordens. The only way you can do it is focus it and see the purpose. What it's all about. All right. A única maneira que você pode fazer isto é focalizando e vendo o propósito, tudo que há a respeito daquilo. Correto? We have had many great battles, spiritual battles. Tivemos muitas grandes batalhas espirituais. Many great V-days that the church has had. Muitos grandes dias V que a igreja tem tido. I mean the church, the body of Christ. Quero dizer a igreja, o corpo de Cristo. I'm not talking about the organization system now. Não estou falando a respeito do sistema organizacional agora. I'm talking about the body of Christ. Estou falando a respeito do corpo de Cristo. The body of believers down through the ages has had many great V-days. O corpo dos crentes através das eras tem tido muitos grandes dias V. We talk about we've had several wars and rumors of wars and V-days and V-days and V-days. Falamos a respeito. Já tivemos várias guerras e rumores de guerras e dias V, e dias V, e dias V. E He'll finally wind up into the great battle of Armageddon. That'll be the last of it. isto finalmente terminará na grande batalha de Armagedon. Aquela será a última delas. When she comes to the battle of Armageddon, that'll settle the whole thing. Quando ela chegar para a batalha de Armagedon, aquilo estabelecerá toda a coisa. Just before the great millennium, the Armageddon is to clean off the earth. Pouco antes do grande milênio, Armagedon é para limpar a terra. She repurifies herself with this atomic blowing. Ela repurificará a si mesma com esta explosão atômica. And the volcanic ash and thing sinks this soaked blood of man and upon the earth and sin and crime. E as lavas vulcânicas. E a coisa sorverá toda a corrente de sangue dos homens sobre a terra e pecado e crime. She sinks beneath the earth and the volcanic blaze out again and renews and cleans the earth for the great millennium. Ela submergirá debaixo da terra. Os vulcões se romperão outra vez e renovarão e limparão a terra para o grande milênio. He cleans his church during that time for a people to live here. Ele limpará a sua igreja durante aquele tempo para um povo viver aqui. Amen. I like that. Yes, sir. Amém. E eu digo, eu gosto disso, sim, Senhor. There's coming a time when it'll be great. Chegará o tempo quando haverá a grande... Now, great V-days. We think of the times. Let's just go back. Agora, grandes dias V, pensando nas épocas. Vamos apenas voltar. We got a few minutes now to think of some of the warriors. Temos poucos minutos agora para pensar sobre alguns dos guerreiros. Let's go back and think of what we could go way back. Vamos voltar e pensar naquele do... Poderíamos ir bem atrás. But let's just go back as far as Moses. Mas vamos apenas voltar até Moisés. Moses had a time that he went out in a great warfare. Moisés teve um tempo que ele desceu para um grande combate. Because the church in itself had long forgotten victory. Porque a igreja em si mesma havia esquecido a vitória. That's what's the matter with the church today. Este é o problema com a igreja hoje. We've too long forgotten that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Já esquecemos faz muito tempo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
We forgot that God's a healer, can make the sick well. Esquecemos que Deus é um curador, pode curar o enfermo. We forgot that the baptism of the Holy Ghost is poured out upon the disciples and given from generation to generation for anybody whosoever will could come. Nós esquecemos que o batismo com o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e dado de geração em geração para qualquer um, quem quisesse, podia vir. We've forgotten that long, long ago. Esquecemos aquilo há muito tempo atrás. So had Israel forgotten. Israel também havia esquecido. It becomes satisfied down in Egypt and then becomes slaves. Eles ficaram satisfeitos lá embaixo no Egito e então se tornaram escravos. And now, here was Moses that went out within his own intellectual affair. E agora aqui estava Moisés, que desceu com seus próprios afazeres intelectuais To intellectual achievement to try to, under a military force to bring out Israel and failed to do it. para realizações intelectuais, para tentar e sob uma força militar para tirar Israel. E ele falhou em fazê-lo. But just a word from God on the backside of the desert boiled the whole thing up again. Mas apenas uma palavra de Deus lá atrás no deserto ferveu a coisa toda novamente. What happened to Moses? O que aconteceu com Moisés? He got his glasses focused. Ele colocou suas lentes em foco. God's only purpose wasn't to marry this beautiful Ethiopian colored girl back there and O único propósito de Deus não era para casar com esta linda garota de cor etíope lá atrás. to settle down and have children and raise his father-in-law's sheep. E se estabelecer e ter filhos. E cuidar das ovelhas de seu sogro. But his mission was to deliver the children of God out from under that bondage. Mas sua missão era libertar os filhos de Deus, tirando-os daquele cativeiro. That was his commission. That's what he was born for. Esta era a sua comissão. Foi para isto que ele nasceu. And each one of us is born for something. E cada um de nós nascemos para algo. We just wasn't put here for nothing. Não fomos colocados aqui para nada. That mountain never happened out there just to be. Aquela montanha não está ali só para estar. That tree was put there for a purpose. Aquela árvore foi colocada ali para um propósito. Everything's for a purpose. It's got to serve. Tudo tem um propósito. Tem que servir. And we are here for a purpose. E estamos aqui para um propósito. Maybe it's to testify to one person. And get them saved. And now that might come a preacher will send 1 million souls to Christ. Talvez seja para testificar para uma pessoa e salvá-la. E dali pode sair um pregador, o qual enviará milhões de almas para Cristo. Look at Dwight Moody's conversion and many of those, you see. Veja a conversão de Dwight Moody e muitos daqueles. Vê você. Just one little old woman with a little old washwoman with a message on her heart to do something for God. Apenas uma pequena velhinha com uma velhinha lavadeira com uma mensagem no seu coração para fazer algo para Deus. And she rented an old livery stable and got a minister to come down and preach. E ela alugou um velho estábulo para cavalos e pediu um ministro para descer e pregar. Nobody but a little old boy with the hair hanging down his neck. E ninguém exceto um garotinho com seus cabelos batendo no seu pescoço His daddy's sapanders on. e usando suspensórios de seu pai, Went down there and knelt down at the altar that night. desceu até ali e se ajoelhou no altar naquela noite. Dwight Moody that sent 500,000 souls to Jesus Christ. Dwight Moody, que enviou 500,000 de almas para Jesus Cristo. Vem! That woman had something to do. Aquela mulher tinha algo para fazer. It was for a purpose. Ela era um propósito. She was made a washwoman for a purpose. Ela era uma lavadeira para um propósito. Don't despise where God's got you, Não despreze onde Deus te coloque, but serve your purpose. mas sirva seu propósito. There's coming a great victory day one of these days where the battle is over.
Haverá uma grande vitória em um destes dias, quando a batalha terminar. Now, notice, Moses, he went down after got his glasses focused. Agora observe Moisés, ele foi lá atrás, ele focalizou suas lentes And seen that it was God's program, what he was to do. e viu que aquele era o programa de Deus, o que ele teria que fazer. He went down. Ele desceu, He fought hard. ele lutou duramente, He had many great battles. ele teve muitos grandes combates. But one of his great trying battles, I'd like to bring it. Mas uma de suas grandes batalhas de prova, eu gostaria de trazer isto. When he had achieved by showing signs and wonders by different things that God had showed him. Quando ele havia realizado, mostrando sinais e maravilhas através de coisas diferentes que Deus havia lhe mostrado. To speak the word and it would become material and happen. Ao falar a palavra, aquilo se tornava matéria e acontecia. Same thing we have today, speak the word over the sick and watch it heal. A mesma coisa temos hoje. Fale a palavra sobre o enfermo e observe curar. And do these other things that God's word spoke through human lips. E faça essas outras coisas que a palavra de Deus falou através de lábios humanos. If you say to this mountain, be moved, and don't doubt but believe what you said will come to pass, you can have what you said. Se disseres a este monte, mova-te, e não duvidares, mas creres que o que disseres acontecerá, terás o que disseres. Jesus said so. Assim disse Jesus. Now we believe that and hold to it and take it and believe it. Agora cremos nisto e se segurem nisto e tomem isto e creiam nisto. And now Moses had done that. E agora Moisés havia feito aquilo. And he got down there and God had proved the being with him. E ele desceu ali e Deus havia provado estar com ele. But after getting him all together, God... Mas depois de tê-lo reunido, Deus... It seems like the Christian life, Isto parece com a vida cristã. if the fellow is not absolutely centered on Christ, the Christian life seems like holds so many disappointments. Se a pessoa não está absolutamente centralizada em Cristo, a vida cristã parece reter muitas decepções. But those disappointments are God's divine will happening for us. Mas estas decepções são a vontade divina de Deus acontecendo por nós. It don't seem like it'd be that. Agora, não parece que isto seria aquilo, But it's God's way of doing things. mas é a maneira de Deus fazer as coisas. He lets us hit the river to see what we'll do. Ele nos deixa chegar ao rio para ver o que faremos. Moses led the children of Israel right in the path of duty, Moisés guiou os filhos de Israel diretamente para o caminho do dever. and Pharaoh's army behind him, E o exército de Faraó estava atrás dele. and the dust boiling from a 500,000 man in arms. E a poeira se levantando de 500,000 de homens do exército. And here was 2 million helpless Jews with nothing standing there. Men, women, children, and so forth. E aqui estavam 2 milhões de judeus, desamparados, sem nada ali, de pé, homens, mulheres, crianças e assim por diante. And the Red Sea had him cut off. E o mar vermelho havia barrado. The Dead Sea had him cut off. E o mar morto havia cercado. There's no place to go. See? Não havia nenhum lugar para ir. Vem. But Moses had a V-Day when he prayed through. Mas Moisés teve um dia V. Quando ele orou, He went and began to cry out to the Lord. ele saiu e começou a clamar ao Senhor. And the Lord said, why are you crying to me? I commissioned you to do it. E o Senhor disse, por que você está clamando a mim? Eu te comissionei para fazer isto. Speak to the children that they go on in the line of duty. Amen. Diga aos filhos que sigam na linha do dever. Amém. There you are. Aí está você. Don't cry out to me.
You're commissioned to take these people over there. Não clames a mim. Você está comissionado a levar essas pessoas para lá. Just speak to them that they go forward, stay straight in the path of duty. Amen. Apenas lhes diga para seguir em frente. Permaneça corretamente no caminho do dever. Amém. What a courage that ought to be for the sick person. Que coragem isso deve ser para a pessoa que está enferma. What a courage that ought to be for the backslider. Que coragem isso deve dar para o apóstata. Turn yourself around and start back. Volte e comece de novo. Stay in the line of duty. Permaneça na linha do dever. God's business to open up Red Seas. Abrir os mares vermelhos é obrigação de Deus. It's God's business. É negócio de Deus. You just speak and move forward. That's all you have to do. Você apenas fale e siga em frente. Isso é tudo que você tem que fazer. And Moses, that great V-Day was at the sea down there. E Moisés, o grande de Yahvé, estava no mar lá embaixo. Oh, what a V-Day that was for Moses and for the children of Israel who obeyed the voice of their prophet. Oh, que dia ver foi aquele para Moisés e para os filhos de Israel que obedeceram a voz de seu profeta. When they spoke and went forward, Moses said, haven't you seen 10 miracles already? And still you doubt. Quando eles falaram e seguiram, Moisés disse, não tenho eu. Vocês já viram 10 milagres e ainda duvidam? And he started walking towards the sea with that stick in his hand. E ele começou a andar em direção ao mar com aquela vara em sua mão. God sent in a wind over the night and blowed that sea from one side to the other and walked across on dry land. A V-Day. E Deus mandou um vento à noite e soprou o mar de um lado para o outro e eles atravessaram em terra seca. Um dia vê! Looky here. Veja aqui. They stood, even our text today said that they stood. Eles se colocaram mesmo. Nosso texto hoje diz que eles pararam. And sang the song of Moses on the sea of glass mingled with fire. See? E cantaram os cânticos de Moisés no mar de vidro misturado com fogo. Vem. See, they sung like Veja, eles cantaram. Moses, when he crossed over and he didn't know what to do, Moisés, quando ele atravessou e ele não sabia o que fazer. he got over here, come Pharaoh's army trying to impersonate the things that he was doing. E ele chegou, aqui vem o exército de Faraó tentando personificar as coisas que ele estava fazendo. Carnal comparisons. Confrontos carnais. And what happened? E o que aconteceu? The sea fell in and drowned them, everyone. O mar caiu em cima deles e os afogou cada um. And he saw the dead taskmasters. E eles viram os feitores mortos. Miriam grabbed a tambourine and down the bank she went beating this tambourine. Miriam agarrou um tamborim e desceu as margens batendo este tamborim. And the daughters of Israel followed her shouting and beating tambourines and dancing. E as filhas de Israel a seguiram gritando e batendo os tamborins e dançando. And Moses sung in the spirit. E Moisés cantou em espírito. Now that ain't an old time Holy Ghost meeting. I've never seen one. Se aquela não foi uma reunião dos velhos tempos do Espírito Santo, eu nunca vi uma. These Egyptians that you look at today, you'll never see them again. Man. Esses egípcios para os quais vocês estão olhando hoje, vocês nunca os verão outra vez. Amém! What a day. It's all over. Que dia! Está tudo terminado. Someday there'll come another V-Day for the Christian too. That's right. Algum dia haverá outro dia V para o cristão também. Isso é correto.